Em nome de Jesus. Depende de você, vamos junto comigo. 5 atitudes para o sucesso na batalha. Hoje eu vou ser bem didático das mensagens que eu preguei e vou pregar, concluindo no final, na semana que vem. Eu concluo essa série. Das mensagens que eu preguei sobre isso, essa é a mais prática. Por isso eu já começo com 5 atitudes que vão ser demonstradas no mesmo texto, que você vai ver comigo. Como ter sucesso em tempos que nós não temos mais como evitar o conflito, o confronto. Nós, em Cristo, aprendemos muito bem a viver e a crer em tempos de paz. Mas nós sabemos que nós, por mais que sempre estejamos procurando a paz, muitas vezes situações nos cercam em que o confronto é inevitável, o conflito é inevitável, porque o inimigo vem para o ataque. E nós temos que aprender princípios. E você vai ver aqui que não tem nada a ver com violência, não tem nada a ver. Você vai ver que tem a ver com princípios que Deus ensina-nos. E o Antigo Testamento, principalmente os livros históricos do Antigo Testamento, você tem que entender que o Deus que agia ali é o mesmo que age hoje na tua vida. Então, quando você vê uma situação que Deus agiu, aprenda com aquela situação. E clame a Deus daqueles princípios, que Ele vai reagir e vai te ajudar, assim como Ele foi no passado, Ele é no presente e sempre será. Uma batalha, eu vou ver com vocês, uma batalha anunciada desde gerações passadas. Essa batalha começa a surgir com uma situação caótica na vida de Ló. E ela vem se estendendo como grupos, tribos opostas, que vão se desenrolando até quando chega o Império Romano. São um pouco abafados no Império Babilônico, mas quando chega o Império Romano, que é da época de Jesus, isso tudo estava calmo debaixo da força de Roma. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ver a palavra de Deus, a partir do versículo 13. De Crônicas, 2 Crônicas, é uma reescrição, é uma releitura de Reis e de Samuel, partes, mas principalmente de Reis. Então, quando você fica meio perdido, Crônicas foi escrito no retorno do cativeiro, então era para avivar a fé do povo e também começa assim, e agora já começa a desenvolver a própria história da época, que é um episódio que estamos aqui contemplando. Eu vou ler, é um texto de descrição, narrativa, então eu quero que você visualize aquele momento. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças no colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. A importância dessa genealogia é mostrar a descendência de Asaf, o levita. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo. Irmãos, terça passada o pastor Danilo estava falando isso aqui. Volta e meia é isso que Deus está falando para você. Deus sempre começa, quando nós estamos meio inseguros, Deus começa dizendo: não tenha medo. A Bíblia nos diz que Ele nos deu um espírito de ousadia e não um espírito de medo. E isso nos preocupa, porque pela primeira vez é classificado esse sentimento como uma ação de um espírito. Por mais que possa ser interpretado como uma essência de um espírito, mas é uma ação. Esse demônio de medo que causa uma reação desproporcional à realidade, porque o medo faz isso. Quem tem medo de barata? Barata é um inseto nojento, mas é um inseto que qualquer pessoa com um pé maior que 32 mata. É verdade ou não? Quanto mais você com um pé 40, 38, 42, assim como você é. Você com uma... Mas eu já vi pessoas entrar em pânico por causa disso.
inexplicável. É inexplicável. Mesma coisa, a altura. Você chegar num lugar que tem um parapeito, você vê, tem toda a segurança, mas você chega ali, aquilo não te convence. É um medo não explicável. Deus sempre começa em sua intervenção dizendo, não tenha medo. Mas ele não termina falando. Ele começa falando, não tenha medo. Você para e olha para ele. E ele te justifica, porque você não precisa ter medo. Deus está com você. Deus está com você. Você pode dizer, eu creio. Então não tenha medo, não tenha medo. Onde que eu estava mesmo? Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso. Pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã, marchem contra eles. Eles quem? O exército imenso. Marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo de subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Espera aí, o exército está lá. Esse exército é briga, é luta, é peleja, é batalha. E agora ele fala, vá do encontro, mas você não terá de lutar. Tomem suas posições. Depois, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenha medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Cadê o povo que Deus está com ele aí? Cadê o povo? Esse é a nossa geração, esse é o nosso tempo. E é isso que você veio buscar aqui nessa noite. Você veio buscar aqui uma injeção de fé, de coragem e de ânimo para viver o que te aguarda lá. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate, de Coré, se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse, aqui já era o rei, escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Gente, eles estavam com uma batalha diante deles, mas eles estavam preocupados em adorar a majestade de Deus. Não é maravilhoso isso? Não tire os olhos de Deus. Cantavam assim, dei graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Dei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon e Moabe, amonitas, moabitas, descendentes de Ló. Depois você pesquisa isso. E no Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. Gente, isso aqui é impressionante. O exército que estava esperando para atacá-los era tão imenso,
Por isso que lá no começo se fala, um imenso exército, tão numeroso, que todo o exército de Israel, de Judá aqui, não conseguia nem carregar tudo que eles juntos traziam para a guerra. Tiveram que fazer isso em 3 dias. Imagine que situação e como eles deveriam sim estar com medo sem a presença de Deus. Que é o que eu falo para você quando eu cito isso aqui. Não tenha medo, não é porque eu estou desfazendo ou desmerecendo suas lutas. Não. Nossas lutas sem Deus são impossíveis. O meu ministério sem Deus não acontece. Essa igreja sem Deus, rui. Sem Deus, nada que é e que promove vida, como a obra de Deus, se mantém. Mas Deus está conosco. E porque Deus está conosco, eu posso te dizer, não tenha medo. No 4º dia, versículo 26. Reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje, é chamado de Vale de Beracá. Quer dizer, bênção. Até aí a narrativa. Volte comigo aqui. 5 atitudes para o sucesso na batalha. Quando a batalha é inevitável, o importante não é ter medo, o importante não é reagir de qualquer maneira. O importante é estar preparado. E hoje você vai aprender 5 atitudes que são princípios que funcionam na tua vida, seja o momento que você estiver. Aqui eu vejo pessoas muito jovens me assistindo. E você tem um momento de vida. Aqui eu vejo pessoas também já muito maduras, muito adultas, muito experientes. Você também tem um momento. E cada um no seu momento precisa da intervenção de Deus e está aqui em busca do favor de Deus. Lembrem-se do cânticos deles. Deus é bom. Vamos adorar ao Senhor por aquilo que Ele é. Vamos bendizer ao Senhor. Assim eu quero que você agora ignore um pouco os problemas que te cercam. Ignore um pouco a dor que sente. Ignore um pouco o sentimento confuso que às vezes você fica. Às vezes até com relação à igreja. Você fica, não sei se eu deveria vir, não sei se eu deveria estar. Isso tudo vai ser resolvido se você perceber a presença de Deus aqui. E se você se voltar para ela, tua vida já começa a sofrer uma mudança. 5 atitudes que vão te ensinar o sucesso na batalha. Decifrando o sucesso, minha penúltima mensagem sobre esse assunto. 2 Crônicas 20:15, eu vou, volta e meia, voltar somente ao texto desse hoje. Assim diz o Senhor, não tenham medo. Você pode repetir, não tenham medo? É bom demais falar isso, né? E é bom demais quando quem fala isso está falando de autoridade vinda de Deus, dá aquela tranquilidade. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso. O profeta que se levantou aqui, ele ainda emenda e fala, por causa desse exército imenso. Ou seja, você não precisa tampar o sol com a peneira. Você não precisa pintar o problema de colorido para ver se ele fica mais simpático. Não, não, não. Ele é quem ele é. Não vamos diminuí-lo. Nós temos que descobrir quem é maior que ele. E aqui ele emenda dizendo, pois a luta, a batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. Primeiro ensino, a batalha não é sua. Para se tornar didático e simpático a pessoa que está perto de você, você vai falar para ela o ensino primeiro, qual que é? Primeira atitude que você tem que ter é uma atitude de consciência de que a batalha não é sua. Essa atitude você não faz nada, essa atitude você pensa, você racionaliza e você compara. Porque tudo que o inimigo tenta fazer é nos enfraquecer. Se você consegue dar um passo de algo muito bom, o inimigo tenta desfazer-se daquilo, desprezar aquilo. E ele fala, você não é nada comparado a isso. E aqui, eles tinham razão. O exército da coalizão de Amon, de Moabe e de Seir, eles se juntaram e eram muito maiores que Judá para destruir Judá. Só que o inimigo não consegue entender e nunca conseguirá, porque ele rompeu essa aliança com Deus.
Ele nunca conseguirá entender o que é confiar em Deus, porque ele desconfiou de Deus. E ele semeou isso na raça humana, lá no Éden ainda, desconfiança de Deus. Mas Cristo veio a esse mundo para destruir as obras do diabo, diz a palavra de Deus. E nessa destruição está resgatar a tua confiança em Deus. Então declare: eu confio em Deus. Nessa confiança está o teu gesto, a tua postura, que começa a mudar tudo que te rodeia. Na verdade, começa a mudar você. E porque você está num processo de mudança e você pertence a tudo que te rodeia, você contribui, você compõe tudo que te rodeia, tudo que está te rodeando começa a sofrer mudança, porque você está mudando. O inimigo sempre tenta nos enfraquecer. E quando eu estava estudando sobre isso, a batalha não é sua, eu me lembrei de algo que eu citei há poucos cultos atrás, e estou vivendo muito isso por causa de libertações inúmeras que estamos vendo acontecer nos nossos encontros face a face. E eu me lembrei do primeiro demônio que eu expulsei aqui em Campinas. Eu era recém-chegado na igreja, pedi a companhia da minha sogra para fazer uma visita para uma irmã que tinha começado a ir na igreja. E ela morava aqui, na Martinópolis, bem aqui pertinho. Minha igreja, a igreja que nós nos congregávamos era lá no São Bernardo. E ela começou a ir lá, e ela chegou e falou assim: irmão, era evangelista. O evangelista não pode fazer uma visita lá? Meu irmão, era uma igreja pequena, eu estava ali sobrando. Por favor, o que precisar. Então, o senhor pode ir lá amanhã? Sim. Eu era uma senhora, eu falei: eu não vou sozinho. Convidei minha sogra, minha esposa trabalhava o dia todo lá, não tinha como sair. Fui com a minha sogra. É bom quando você tem um problema com o capeta, leva a sogra, que já começa a abalar as estruturas. E levei minha sogra foi junto, minha sogra era líder ali do grupo de oração das mulheres, tinha um culto às quintas-feiras, muito animada, ela era muito dinâmica, e ela foi fazendo companhia a mim. Chegou lá, quando chegamos na porta, a mulher foi abrir a porta, eu já olhei, a mulher estava corcunda, e ela não era corcunda. Eu falei: tá difícil hoje, né? Ela falou: não sei o que aconteceu, eu não consigo endireitar. Eu falei: misericórdia. Lembrei de Jesus expulsando o demônio, e a pessoa endireitou. Aí cheguei lá, ela falou assim: por favor, o senhor pode me ajudar? Sim, eu vim aqui para isso. Dá uma olhadinha nesse quarto. Irmãos, nem crente faz isso. Era um quarto de uns 3x3, um altar enorme a demônios, cheio de imagens. Eu falei: misericórdia. Mas eu estava no meio da batalha. O que eu ia fazer? Novinho, 22 anos, começando. Na hora que eu fui orar, não deu outra. Manifestou, e era aquele demônio sarrista, tentando me humilhar. E eu falei: não vai acontecer. E deu trabalho. E sai, não sai, vou matar, vou arrebentar. Não, você não vai, você vai sair. E eu ali lutando, até uma hora que o Espírito Santo me conectou, falando: essa batalha não é tua. Aí eu falei: demônio, você não está entendendo, não é contra mim que você está lutando. Você está lutando contra aquele que me enviou. Na hora a mulher regalou os olhos, olhou para mim, o demônio através dela, olhou para mim e saiu. Na hora a mulher já ficou em pé ereta, ficou bem, olhou. Eu falei: você vai carregar essas coisas de demônio tudo lá para fora, e eu vou ficar com o martelo quebrando. E fiquei quebrando, ela levando, e eu quebrando. E eu esperando, falei: vai endemoniar outra vez. Nada, porque aquele que me enviou estava ali, com toda a autoridade que ele conseguiu na cruz, não para ele. Ele já tinha toda a autoridade no céu. Na cruz ele conseguiu toda a autoridade para que todo aquele que nele crê tenha autoridade. Ele sempre tenta te fazer diminuir. O inimigo sempre tenta fazer. Você não pode isso. E quando eu peguei e falei: não é contra mim que você está lutando, mas é contra aquele que me enviou, contra aquele que eu estou orando aqui em nome dele. Na hora o demônio teve problemas, inverteu, e eu parei de suar e ele começou a suar, porque a batalha estava grande. Outra vez, uma pessoa manifestou na casa de um crente, e naquele tempo a gente ia, agora eu já expulso via satélite, por zap. Mas naquele tempo era telefone fixo, aquela luta toda, e juntou irmão João, pai do Rosmar que está aí, irmão João Felizari, amava esse tipo de trabalho assim, de libertação. Irmão João irmão Mauro, irmão que já está na glória, irmão Nenê, que está pegando a senha na mão para ir, e irmão João que já foi para a glória já. Irmão Nenê está por aqui ainda, né, que eu saiba. Quando chegou lá,
O camarada era careca, endemoniado, e se enfiou num buraco, embaixo da escada. E o irmão João, ele era muito forte. Ele pegava pelo cabelo e puxava a pessoa. E quantas vezes eu vi, ele pegava a pessoa assim, para expulsar o demônio. Se fosse malandrar da pessoa, na hora ela ficava boa. Só ficava quando era demônio mesmo. E aquele demônio era tão sem vergonha e bem informado, que ele falou, agora eu quero ver o que você fazer. Eu peguei um que é careca. O irmão João se estendeu, agarrou pelas duas orelhas o camarada. E em nome de Jesus eu te ordeno, sai! O camarada ficou bom na hora. A batalha não é tua. A peleja que estamos passando, a luta que enfrentamos, as pessoas que se levantam, as ideologias que tentam nos detonar, irmãos, tudo isso aí são planos arquitetados por alguém muito mais capaz que nós, que são os demônios. São muito mais inteligentes, estão aqui há milênios aprendendo com o ser humano. Eles armam situações que, se sozinhos estivéssemos, seríamos escravizados. Mas eles não levam em conta, parece que nunca aprenderão. Porque essa graça foi dada a nós e não a eles. Eles não aprendem que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, naquilo que você está vivendo, naquela situação que está difícil, aplique esse princípio e diga, a batalha não é minha, a batalha é do Senhor. E eu vencerei no Senhor. Não tema aquilo que te ameaça, pois a batalha é de Deus. Versículo 17, vamos junto comigo. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Mas uma coisa vocês precisam fazer. Tomem suas posições. Segunda atitude para ter sucesso na batalha. Tome sua posição. Você já tomou posição? Na tua fé, você já tomou posição? Tem certeza? De vez em quando você não dá uma pelada para uma crendice vazia, nada a ver? De repente você não... Sabe que você não é daqueles que vem aqui, ora, na terça-feira, na quarta você participa de um despacho. Opa, cresci junto com gente assim. Minha vizinha de frente era assim, lá quando eu era jovem. Ela ia para a igreja na sexta. Era sexta acabava 9h30 o culto, de carona com a gente. Voltava, eu estava naquela fase, pós-adolescente ali, ficava conversando, meus primos já moravam tudo, parecia a Vila do Chaves, todo mundo morava junto. E ficava conversando até mais tarde, ela olhava, ela lutava, porque ela aparecia assim na janela da casa dela e via a gente estava lá. Mas não dava tempo, ela tinha que ir até meia-noite fazer o que ela tinha que fazer. Daí a pouco ela juntava uns negocinhos, passava para a gente, boa noite, boa noite. A gente olhava e falava, lá vai. Ela ia, eu morava muito perto da esquina, ela ia, descia um pouquinho a rua assim, a gente já via acender um pouquinho do clarão. Era um direito dela, a gente não tinha nada com isso. Mas a gente lá olhava, lá estava ela. Falava, como é que essa mulher estava no mesmo? Inclusive o culto chamava Noite da Libertação. Sexta-feira. E ela, se é da noite da libertação, ia se escravizar. Vai entender. Não tomou posição. Será que você não está aqui tomando posição dizendo, só o Senhor é Deus, só Jesus é o Senhor, e você não carrega uma medalhinha, um patuazinho? Quando a gente vai orar para pessoas serem libertas, o demônio apela para essas coisas, fala, essa pessoa me buscou. Essa pessoa me buscou. Essa pessoa me quis. Está na hora de você tomar posição. Estou falando na fé. Mas a fé não se manifesta só aqui dentro da igreja. Muito pelo contrário. A nossa fé é muito mais relevante quando é manifesta lá fora. Quando você no teu trabalho, você diz, isso eu não posso fazer. Por quê? Porque eu creio diferente disso. Eu creio diferente disso. Hoje conversava, numa outra parte do dia, com uma pessoa que é um empresário aqui da igreja. E essa pessoa estava preocupada, falando, pastor, eu estou para fechar um grande negócio, e esse negócio, eles estão perguntando qual é a política que a gente tem com relação a todos esses relacionamentos que hoje tem essa pluralidade de relacionamento. Eu falei, o que você vai escrever? Eu vou dizer a minha posição. Eu falei, e se você tiver que perder esse negócio por ter uma posição? Ele falou, eu não posso mudar minha posição por causa do negócio. Eu falei, ainda bem que você está com essa visão. Porque senão você vai se vender. Porque o mundo hoje faz uma
opressão tão grande que você tem que respeitar, e estão mudando respeito a você se tornar um militante. Eu respeito, gente, como eu falei, respeitava minha vizinha, que era uma gospel, macumbeira gospel. E eu respeitava, ela era crente, 2 horas depois era macumbeira. E eu respeitava, respeito qualquer opção de qualquer pessoa, mas eu tenho, e por favor me respeite, eu tenho a minha posição. O único jeito de nós barrarmos isso é dizer, eu respeito vocês no que quiserem, mas meus filhos, quem educa sou eu. E meus filhos eu estou criando para que eles sejam crentes em Jesus Cristo. E eu não botei filho nesse mundo para ir para o inferno. Eu coloquei meu filho nesse mundo para ir para o céu. E meu filho não vai ser ensinado ideologia. Para o meu filho vai ser ensinado Bíblia Sagrada. Para minha casa quem manda é Cristo. A minha postura, quem coordena é Cristo. Mas as pessoas que pensam diferente têm que ser respeitadas e amadas, mas têm que aprender a nos respeitar. Porque senão daqui a pouco vão subir nesse púlpito e me botar uma mordaça. Porque eu não posso mais pregar a Bíblia Sagrada. Pode aparecer lei nisso, e já estou lhe prevenindo. Eu vou preso. Porque eu não posso me calar diante do que eu vivi, ouvi e recebi do Senhor. Quem mais está comigo? Dá uma glória a Deus. Até a primeira prisão, você já metade pula fora. A batalha é de Deus, mas a posição é nossa. Você tem que se posicionar nas tuas lutas e falar, não tenha medo de falar. Hoje ainda quando estava conversando com essa pessoa, lembrei-me de um momento que aconteceu aqui. Mas nada disso tinha. Tinha as telhas lá em cima, paredes por rebocar. Nada aqui de degraus ainda. Salagem rústica. Meu irmão, nós já tinha gasto tudo que a gente não tinha. Já tinha conseguido tudo que a gente podia de empréstimo. E ainda faltava o mais caro para fazer. E uma pessoa chegou aqui, olhou para esse lugar. Não tinha nada disso aqui, gente. Estava telha lá em cima. Janelas, não lembro se tinha, mas se tinha, estava vedada. Que ele não tinha tirado a capa dela ainda. E as pessoas olhou, botou a mão para trás e falou, isso aqui você não termina. Eu olhei para a pessoa e falei, você tem razão. Na verdade, eu não teria nem começado. Que dinheiro eu teria para fazer isso? Só que você não está levando em conta uma coisa. O Deus que fez o impossível da gente chegar até aqui, continua vivo. E Ele nos fará concluir isso milagrosamente para a glória dEle. Quando inauguramos, fiz questão de mandar o convite. Lógico, essa pessoa não era da igreja, para falar uma coisa dessa na minha cara, num desaforo desse. Não era da igreja, mas eu fiz questão que viesse. Quando veio, a pessoa falou assim para mim, não sei se você lembra, mas eu disse que você não ia terminar isso aqui. Eu falei, eu lembro. E você lembra do que eu respondi? Ele baixou a cabeça, eu lembro. Eu falei, ele está vivo. Prova, ele fez com que isso aqui tudo terminasse. Eu morri no primeiro mês, na primeira parcela, mas ele honrou para que isso aqui terminasse e para que milhares de pessoas fossem salvas aqui dentro, e você é uma delas. A posição, quando tomamos posição, a realidade muda para nós. E para as pessoas que estão ali sem fé, no mínimo elas ficam duvidosas, no mínimo. E com certeza vão começar a torcer para não dar certo. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor, mas eu não consigo essa pressão. Olhe para Deus e a pressão diminui. Olha para Deus e a força aumenta. 2 Crônicas, qual foi o segundo ensino meu? Tome sua... Pergunta para quem está perto de você, você já tomou posição? 2 Crônicas 20:20. Olha aí. No caminho, Josafá, que já era aqui o líder, Josafá parou e disse, escutem-me, povo de Judá, de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito, ou prosperarão. Creia, terceiro atitude que faz você prevalecer e ter sucesso na batalha. Creia em Deus e nos profetas. Deus é quem te dá a segurança para você sair para a batalha. Mas o profeta é como Deus usou aqui, aquele que fala do futuro, aquele
que fala do que está por vir, aquele que fala do que Deus está para fazer. É o que eu estou falando para você aqui. Vai, creia, vai, se posicione, vai, diga, vá e se vincule com Deus. Cada vez mais, se envolva com Deus, cada vez mais. Essa jornada que eu fico pegando no pé de vocês, está me dando trabalho. Então eu não faço isso para dar trabalho só para você. Está dando primeiro trabalho para mim, e depois eu continuar dando para mim, mas para você também. Você deve se envolver, porque a única forma de você se envolver mais com Deus é seguir o manual dele. Não tem jeito de você se envolver sem você querer falar assim, eu quero mergulhar em Deus. É o único jeito, é através daquilo que ele nos ensinou. Você vai conhecendo mais de Deus, mas quando há uma fala daqueles que Deus levanta para falar da parte dele, e isso é maravilhoso. No Antigo Testamento os profetas iam todos falando do desfecho e recolocando o povo mirados no Messias que viria. O povo todo se quebrantava, e às vezes é só debaixo de dor que eles vinham. Mas no Novo Testamento nós já temos a graça de Deus realizando em nossa vida, e isso é maravilhoso. A graça de Deus abre os nossos olhos, parece que clareia o nosso entendimento e faz a gente enxergar Deus movendo-se na nossa vida. Amém? Mas a voz profética continua, agora dizendo que resta pouco tempo, e o tempo que temos, não vamos desperdiçar como o mundo jogar fora o tempo, como se ele não acabasse. Nós sabemos que o mundo acaba, nós sabemos que o tempo acaba. Para eles, isso parece tudo um delírio, mas eles vão acabar inevitavelmente, de um jeito ou de outro. Por isso que nós somos a única chance deles, por isso que há, sim, uma ação próspera, uma ação de avanço, uma ação de êxito. Porque você está voltado para aquilo que Deus está apontando. O profeta não é aquele que fica remoendo o passado. O profeta é aquele que fala daquilo que Deus fará. Eu não sei o que já aconteceu na tua vida, e sinceramente não cabe a você me falar, porque não vai ser possível a gente desenrolar esse rolo inteiro, porque ele é comprido. Mas você veio aqui hoje para eu dizer o que Deus fará a partir de hoje na tua vida. E eu estou falando isso com voz profética. Deus começou hoje a mover a tua vida. Se você se comprometer com Deus, até seu último fio de cabelo, Deus vai se manifestar na tua vida, e situações de fragilidade que você experimentou já são do passado, porque hoje você é fortalecido na presença de Deus. Creia em Deus e nos profetas, creia em Deus e permanecerá firme, creia nos profetas e você terá êxito. Crônicas 20, 21 e 22, o texto que nós lemos diz: depois de consultar o povo. Peraí, qual que foi o terceiro ensino mesmo? Já passei? Sabe quem escreve? Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores. Não está de brincadeira. O pau quebrando lá na frente. Os caras vindo com sangue no olho para cima da gente, para matar. E se me põe cantor. Cantor por natureza não é bom de briga. É um artista. Cantor é artista, e artista ele fala, não vou entrar em briga. Eu não vou estragar meus dedinhos. Eu sou um músico, né, Ali? Tá certo, tá certo. Eu não vou arriscar, machucar. Não, minha voz, eu vou gritar com esse camarada. Jamais, minha voz. Eu estou aqui fazer minha voz durar mais. Mas foi isso que Deus mandou. Nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Olha, eu imagino a luta que você passou para chegar aqui hoje. De um lado, tua fé dizendo, vá buscar Deus. Na hora do louvor, louve a Deus. Do outro lado, você está cheio de problema. Isso é tempo de você ficar perdendo, cantando, escutando um homem lá falar de um livro velho. Isso aí, a luta é a mesma. É a mesma. E eles fizeram o quê? Cantavam assim: dê graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Mensagem de amor. Meu irmão, um imenso exército vindo para te matar, e você cantando o amor de Deus. Me lembra os cristãos da igreja primitiva, incendiados, queimando literalmente no físico. As estradas romanas ficaram iluminadas à noite, porque eram banhados no óleo os crentes, e eram posto fogo, e morriam, alguns gritando, e alguns cantando.
No momento, peraí, eles cantavam o quê? Dê graças ao Senhor, seu amor dura. No momento em que começaram a cantar e louvar. Você pode repetir essa leitura do 22 para frente? Outra vez. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre o exército de Amon, Moabe e do monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. Quarta atitude que te dá sucesso na batalha: louve. E é só quem tem fé que consegue. Porque quando nós temos um problema, a primeira coisa que nós perdemos é a alegria. E louvar está muito ligado à alegria. E você tem que procurar, por que eu vou me alegrar? Aí você fala, vou me alegrar? Porque mesmo que esse exército venha e acabe com essa vida passageira, eles estão firmados no Senhor. E o seu amor dura para... É o que eles estavam cantando. Agora eu fico imaginando aquele exército escutando. Para eles, para o povo de Deus, esse era um cântico harmonioso e de vitória. Para os inimigos, isso era um barulho ensurdecedor, horrível, caótico, que causava neles uma perdição nos seus intentos. Eles tinham se unido, investido para vir contra o povo de Deus. Quando chega diante do povo de Deus e encontra um adorador, todas as estratégias do diabo caem por terra. E aqueles que tinham se juntado falando, nós somos unidos contra ele. De repente olham para o cara do outro e falam, não gosto de você. Não gosto de você e se aniquilam. Louve. Que arma poderosa e pouco usada nós temos. Ponha cânticos. Eu com essa série aqui, comecei a separar um monte de cântico de terça-feira. É aquele cântico de, tipo nós cantamos aqui, do Pai, do Pai recebendo você. É outro falando que Jesus, eu lembrei até da minha época de adolescente, que era só música de batalha. Era música de batalha. Terminava o louvor, a gente estava até cansado. Porque era batalha e não era só batalha, era batalha com coreografia. Então você fala, posso pisar uma tropa e pular as muralhas. Você tinha que fazer. E aí tinha ali do louvor que falava, não, a muralha está baixa, vamos pular mais. E eu tinha que ter a hora que eu estava pulando mesmo. Aqueles de louvor naquela época cansavam também. Eu peguei um pedacinho naquela época. E de repente você ia. E eles começaram a cantar aqui, e não era batalha não. Eles começaram a cantar, seu amor dura. Era lugar de falar de amor. Mas meu irmão, Jesus veio e nos deu a arma mais poderosa, que nem o diabo resiste a essa arma. O amor. Falei com uma pessoa que me procurou domingo, falando, pastor, ore por mim, eu estou sozinha na minha casa. Ela está aqui agora, me assistindo. E eu falei para ela, exatamente isso que a palavra de Deus está me falando agora. Eu falei para ela, ame. Porque a tua família, ela falou, pastor, estou sofrendo grande sufoco para eu desistir da fé. Eu falei, eles estão fazendo o que eles podem, é a capacidade deles, eles não enxergaram ainda o que você já enxergou. Ame-os. Mostre com tuas ações que você ama eles, independente do que estão fazendo. Eu sei que às vezes não é fácil. Respira 2 vezes e volta. E ame. É a tua família. Ame. E de repente esse amor vai fazer o inimigo ficar sem argumento. E os inimigos que estão se levantando na casa dessa pessoa contra ela, através de seus familiares, vão se destruir, se perder. E as pessoas de repente vão chegar e falar, me fala mais desse Jesus. Eu quero saber desse Jesus que fez você mudar tanto. Aí você fala, eu tenho que te falar sobre ele. E você começa a falar só do que ele fez por você. Só do que ele já fez por você, já é motivo para o mundo inteiro se converter. Louve. Louve. Quando louvamos, nosso estado muda. Nosso ânimo muda. Quando você começa a transcender no louvor, você fala o que eles falavam aqui, nós estamos indo e louvando a majestade de Deus. Eles não estavam louvando sua força bélica, eles não estavam louvando seu poder de fogo, eles não estavam louvando suas habilidades, eles estavam louvando
a majestade do Senhor. Quantas vezes na tua vida você procura coisas e você não encontra para louvar? Existem, mas você está cego pelos problemas. Mas quando você se volta para Deus, o sol brilha novamente e você fala: já que eu não tenho ouro nem prata, eu vou louvar Ele pelo que Ele é. Eu vou louvar Ele pelo que Ele é. E Ele é maior que tudo que eu possa ter ou conhecer. E Ele veio e estendeu a mão para você. E eu lembro-me quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu sua mão para mim. Louve, louve. A quarta atitude para você ter sucesso na tua batalha: louve. Em tempos fáceis, em tempos difíceis, louve não pelo que você está vivendo, louve por aquilo que Ele é. Isso é imutável, isso não muda de dia para dia. Deus é imutável, louve-o. E Ele tomará providências. E olha o que acontece no desfecho. O rei Josafá, versículo 25, e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Olha para mim, fala uma coisa para mim aqui, cá entre nós. Os irmãos aqui não estão mais conosco mesmo, então eu já posso falar mal deles. Eles gostariam de receber tanta roupa, suprimento e riqueza, tendo que usar um exército 3 dias para recolher? Eles gostariam de receber isso, sim ou não? Mas eles gostariam da batalha? Não. Nós não somos diferentes deles. Nós muitas vezes olhamos a batalha e falamos: não quero batalha, eu não quero. Pastor, tão cansado. Irmão, alguém está mentindo nessa história, ou você ou Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus não nos dá luta maior do que a nossa capacidade de reação nele. Vindo após a nossa reação sempre uma porta de escape. Isso é Ele falando. E você vem e fala que você não tem mais força, está cansado de lutar. Alguém está enganado nessa história. Eu aposto que Deus está certo. Quem mais aposta nele? Até você que está errado, está vendo? Então, vai na dele, que ele está certo. Se veio uma luta, você não olha hoje, mas um dia ainda você vai glorificar a Deus pela luta que você enfrentou. Porque aquela luta foi parada de chamar de luta. Aquele vale que eles foram para morrer, eles começaram a adorar, a louvar, e aquele vale foi mudando de características. Eles foram lá para morrer e saíram de lá com trabalho para levar as bênçãos recebidas. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje, é chamado de Vale de Beracá. 5º e último ensino sobre essa atitude para você ter: renomeie o teu vale. Chame de Vale da Bênção. Renomeie. Mas já que você sabe, graças a esses irmãos, como Deus age, não faça como eles, que deram o nome após recolher. Vá para a batalha chamando de Vale da Bênção. Vai mudar totalmente a tua característica. Você já vai sair louvando, você já vai sair mudando, porque você está indo não para uma batalha, você está indo para uma bênção. Na batalha está a nossa oportunidade. Renomear é decretar a transformação do que te espera pela fé. E o nome que você deu foi bênção. Bênção. Está passando
crise conjugal, chega em casa, porque quando está em crise o casal não vem. Se um vem, o outro fica. Tudo eles fazem junto, mas para a igreja não consegue vir. Então você que veio, chega em casa e fala, minha bênção. Ele não sabe o que se passou aqui. Se souber, ele vai ficar mais desaforado ainda. Mas você fala isso de sinceridade. Minha bênção. Mal sabe ele que você estava na luta. E você, se não tivesse vindo ao culto, você ia voltar para quebrar o pau. Aí você chega lá e olha e fala, minha bênção. Já jantou, meu amor? Vai ficar desconfiado, vai ou não vai? Vai ou não vai? Muda. Chama de bênção. Se você está enfrentando uma luta lá no teu trabalho, se você é o chefe, o organizador, o empresário, se você é o funcionário, está sendo perseguido, não importa, cada um tem sua natureza de luta. Comece amanhã, quando você chegar, os amigos, que amigo de verdade a gente tem em Jesus, os amigos que na verdade querem ver o circo pegar fogo e você é o palhaço do picadeiro, vão chegar para você e falar, e aquele problema? Você fala, problema não, bênção. Aí, ó, pensa no problema. Agora fala, bênção. Não, treina, porque senão vai chegar na hora que você vai engasgar. Olha lá, pensa no problema. Pastor, eu estou com vontade de esganar. Não. Você viu alguma dos ensinos aqui, esganando, tiveram a vitória? Deixando sua postura de crente, partiram, rodaram a baiana, coisa de macumbeiro. E depois, Deus agiu. Deus não age num ambiente assim. Deus não age. Você vai chegar lá e falar assim, cadê aquela bênção para a gente resolver? Cadê a bênção? Tocou o telefone. Você olha e fala, a bênção ligando de novo. Não foi o que eles fizeram? O vale é para ser vale da morte. Eles deixaram as crianças que estavam no colo, deixaram com a esposa fez aquele drama. Se você morrer... Ele falou, não, fica tranquilo, eu vou. Mas no caminho, um foi falando para o outro, Josafá para tudo e fala, vamos cantar. Cantores, cadê os cantores? Os cantores começam a cantar. O ambiente vira um culto. O ambiente que o diabo montou para ser o fim do povo de Deus, o povo de Deus teve o direito de dizer, eu escolho fazer disso um culto. Os irmãos da igreja primitiva, que já foram citados aqui, no meio de arenas onde feras vinham para devorá-los, eles falaram, morrer talvez não seja a minha escolha de não morrer, mas eu posso escolher como. Eu vou terminar minha vida louvando a Deus. E as narrativas de historiadores falam, não dava para entender como eles conseguiam cantar no meio daquela aflição. É isso que o mundo vai ver em você. Vai ver alguém que está na estratégia para a vitória. A batalha deixou de ser batalha, virou bênção. Além de eles resolverem o problema de uma vez para sempre, eles saíram dali capacitados, cheios de bênção, cheios de recurso. O que eles foram para perder, na verdade eles ganharam tanto que não conseguiam carregar. Está na hora de você renomear e decretar a transformação. Você viverá um tempo de... Então está na hora de você chamar de bênção a tua casa, está na hora de você chamar de bênção ao teu trabalho. Amém, quando tocar o despertador, fala graças a Deus mais um dia de... E você vai enfrentar e viver um tempo de... Eu falei que vai ser fácil em algum momento, mas eu falei que vai ser uma bênção. Porque Deus não nos chama para facilidade, mas Ele nos chama para viver em compromisso com Ele. 5 atitudes para o sucesso na batalha. Basta ter posição. Tome posição, fique em pé comigo. Como que diz? Tomei posição. Tomei posição, fala. Crer. Fala, crer. Em Deus e nos profetas. Crer. Louvar. E por último, lembrar. A nossa batalha é do nosso Deus.